Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro que nós estamos lendo, né? O capítulo que a gente está lendo, que é João 11, para o grupo Techuvá. Seja muito bem-vindo a esse grupo, né, de leitura e meditação da Bíblia, que é um grupo maravilhoso que faz a gente perseverar na leitura, no conhecimento do Senhor e crescer aí em intimidade com Ele. Amém? Então, antes, né, da gente começar, realmente eu falar aqui o que o Espírito Santo falou comigo e o que eu extraí dessa leitura, eu quero orar com vocês, né? Amém. Então, se juntem comigo aí nessa oração. Pai de amor, Pai de cuidado, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, que é tão rica, Senhor, que é tão maravilhosa, Pai, que faz nós sermos examinados, Senhor, e que a gente não cometa mais os mesmos erros que nós cometíamos antigamente, mas que faz com que a gente entenda, com que a gente melhore, com que a gente busque, Senhor, essa melhora junto de Ti, Papai. Obrigada por nos chamar para perto de Ti, obrigada por nos atrair, obrigada pela salvação, obrigada, Pai, pelo Teu grande amor pela nossa vida. Por favor, que essa palavra que nós estamos lendo hoje, meditando hoje, entre em nossos corações, Pai, que faça morada. Que seja na nossa vida, seja um solo fértil, que a gente não fale só por falar ou leia só por ler, mas que a gente realmente viva a Tua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, a gente está conversando aqui sobre o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, né? A gente vai tratar nesse capítulo sobre a ressurreição de Lázaro. Então, nesse capítulo a gente vai ver aqui pessoas conhecidas, né, de Jesus ali, que é Marta, Maria e Lázaro, né, o irmão delas, que é Lázaro. Então, essas pessoas a gente já conhece, né, já sabe delas e já sabe o que aconteceu com elas, mas sempre tem algo novo para a gente extrair da palavra, né, porque realmente a palavra ela é viva. E essa Maria aqui, irmão de Lázaro, é a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com, né, um perfume muito caro. Vai tratar, eu acho que é para frente, no capítulo 12, se eu não me engano, de João, vai falar sobre ela. Então, é a mesma Maria, né? Então, vamos lá. Jesus, ele tinha saído daquela cidade onde tinha curado aquele cego de nascença, onde ele, né, declarou ser filho de Deus e eles estavam, né, procurando apedrejar ele. Então ele tinha saído dessa cidade e estava nesse outro povoado. Então lá ele recebeu um recado das irmãs de Lázaro dizendo que ele estava muito doente, né? Então e o que aconteceu? No momento que ele recebeu esse recado, olha só o que ele fala, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, aqui, ó. As duas irmãs enviaram um recado de Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Então, no versículo 4, Jesus fala assim: quando Jesus ouviu isso, ele disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Olha só, a mesma coisa tinha acontecido com o cego, lá, né, aquele cego de nascença, ele também recebeu a cura para que o Filho do Homem fosse glorificado, e aqui a mesma coisa com Lázaro, né, aconteceu a mesma coisa. Então, olha só, a gente linkando, né, o motivo das coisas estarem acontecendo é para que o Senhor fosse glorificado. Então, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é por motivo ruim nenhum, mas é para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? Então, Jesus, ele entendeu a movimentação rapidamente. O discernimento de Jesus, ele era, né, estupendo, maravilhoso. Então, eu oro nesse momento para que o nosso discernimento seja assim também, para que a gente consiga entender a movimentação dos céus, a movimentação do Senhor rapidamente. Nós sejamos ágeis na nossa resposta ao que o Senhor está nos comunicando. Amém? Então, vamos lá. O versículo 5, ele fala assim: Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro, e ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. E a gente lê isso e a gente não entende nada, né? Porque, Jesus amava essa família.
e recebeu notícia de que ele estava, o chefe, no caso da casa dessa família, estava muito doente. E daí ele resolve ficar mais 2 dias onde ele estava. Não, né, não tem uma conexão, né? Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito, né? E a gente vai ver mais pra frente que sim, que tem, né? Qual o propósito disso. Então ele esperou mais 2 dias para ir até onde eles moravam. E os discípulos, né? Houve até um desentendimento ali, porque os discípulos eles não queriam ir. Até eles falam assim, no 9 eles falam, Jesus respondeu. Não, desculpa, no 8. Os discípulos se opuseram porque eles não queriam ir, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Então, olha só. Jesus respondeu no 9. Há 12 horas de claridade todos os dias, durante o dia. As pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, porque não há luz. Então, olha só. Jesus, ele é a luz do mundo. E quem está longe dele corre o risco de tropeçar e cair, né? Então, o Senhor, ele com essa palavra, ele chama a gente para perto dele, né? Estejam perto de mim, porque sou eu quem ilumino, sou a luz que vai iluminar o teu caminho. Então, o Senhor, ele nos chama para perto, para isso. Amém? E lá no 14 ele fala assim: Então ele disse claramente, né? Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Então, olha só. Tudo, como a gente já falou, tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito, que é muito maior do que aquele que a gente só consegue enxergar na nossa frente, né? Então, o Senhor, ele estava movimentando tudo para que os discípulos ali, todas as pessoas que estivessem naquele lugar, junto com Lázaro e Maria, né, e junto com ele, crescem que ele é filho de Deus e fossem salvos. Então, né, e mais para frente ali, Lázaro, ele estava no túmulo já há 4 dias. E segundo a crença popular, né, daquela época, o quarto dia depois da morte, ele terminava, né? Ele findava todas as esperanças de que a pessoa voltasse à vida, né? De que ela fosse ressuscitada. Então, mostrando que no quarto dia, né, Lázaro ele já tinha começado a se decompor, o corpo dele já tinha começado a decomposição. Então, não teria mais jeito, né? Realmente afirmando aqui que o Senhor, ele é, né? Jesus, ele é a luz do mundo, ele é o caminho e ele é a vida. Então, ele é a ressurreição, porque ele mesmo afirma isso nesse capítulo, né? Então, vamos lá. No versículo 21, é sobre Marta, que ela fala assim. Deixa eu achar aqui. Marta disse a Jesus: Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Então, Marta, ela creu. Mas ela creu com um pouco de ressalva, né? Com um pouco de cuidado, porque, creu, ele pode ressuscitar. Mas será que esse ressuscitar é no futuro, quando todos os mortos ressuscitarão? Ou será que vai ser agora? Então, ela ficou meio, né, será que vai ser agora? Será que vai ser depois? Então, quando a gente crê no Senhor, a gente deve crer realmente naquele momento, realmente crer com todas as nossas forças, amém? Então, lá no 25, Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Então, né, o Senhor aqui afirmando que é por meio dele, ele é a ressurreição e ele é a vida. E no 27, sim, Senhor, né, respondendo Marta, ela respondeu: Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Então, agora, né, ali mais para frente nesse capítulo, né, lendo, é a vez de Maria, né, que foram lá avisar ela que o mestre estava ali, que queria ver ela, e ela, né, saiu e foi tratar com ele, né, e com ela foram várias pessoas, né, várias pessoas que puderam estar lá como testemunhas de ouvir o que eles conversaram e ver o que aconteceu.
Então, mais pessoas sejam sendo alcançadas através da vida de Lázaro e dessa família, né? Então, lá no verso 33, ele fala assim: quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, ele se sentiu com profunda indignação e grande angústia. E depois no verso 35 fala, né, que Jesus ele chorou. Né, a cultura cristã, ela sempre respeita muito essa hora do luto, do funeral, né? Mas a gente também entende que é uma hora alegre, por mais difícil que a gente pense sobre isso. É uma hora alegre porque quando o homem é justo, ele conhece o Senhor Jesus, ele vai morrer, né? Nesse corpo ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar no dia em que Jesus voltar. Então é uma alegria, porque ele morreu para esse mundo agora, mas ele vai ressuscitar com o Senhor. Então é um misto de sentimentos, né? De saudade, de luto, né? É que a gente sabe que não vai mais ver aquela pessoa, mas é por isso que a gente precisa, né, pedir ajuda ao Espírito Santo nesses momentos difíceis, de luto, né, principalmente. Pedir para ele, para que ele organize tudo isso dentro da gente e que a gente realmente consiga passar, né, viver esse luto, chorar sim, porque é um tempo de chorar, mas passar por ele, não permanecer nele, né? Então, que a gente sempre lembre disso, que a gente sempre peça a ajuda do Espírito Santo e permita ser ajudada, né, ser organizada aí por ele. Amém? Então, vamos lá. No verso 35 ele fala assim, daí fala que Jesus chorou, né, eu li antes. Jesus chorou, mostrando aqui a completa humanidade de Jesus, que ele era humano, um ser humano nesse momento, e a completa divindade nesse mesmo capítulo, né? Porque sim, ele chorou, ele se indignou, ele viu aquilo, né? As pessoas sofrendo com a falta e ele se compadeceu, né? Dessas pessoas. Então isso é maravilhoso de perceber realmente a humanidade do Senhor aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá para frente. No verso 45 fala assim: muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso, né? Quando viram ali Lázaro sendo que ele saiu do túmulo, levantou e foi para fora. Então, olha só que maravilha, né? Muitos que estavam junto creram. Então, o propósito do Senhor, ele nunca é só para nós, só para o nosso meio ali. Não é só para nós, é para todos os que estão à nossa volta, é para alcançar todos que estão à nossa volta. E isso é maravilhoso, né? Depois, no verso 49, eu quero ler com vocês, falando sobre o sumo sacerdote Caifás. O sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo? Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E olha só o 52. Não apenas por aquela nação, mas para reunir um só corpo, nós, igreja, todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Então, mesmo aquele, né, o sumo sacerdote, querendo matar ao Senhor Jesus, ele profetizou o que aconteceria com ele, né? Então, nos mostrando, né, que aquilo que o Senhor ele separou para o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor separa para nós, quando a gente permite que Ele haja na nossa vida, que a gente realmente faça a vontade dEle, vai acontecer, e até a pessoa que quer o nosso mal, ela profetiza aquilo que vai acontecer. Então, é maravilhoso, né? Eu quero terminar essa leitura, essa explicação para vocês, orando novamente e pedindo ao Senhor: Pai, abra, Senhor, os nossos sentidos completamente para Ti. Por favor, Senhor, nos dê discernimento para entender a movimentação que está acontecendo nesse tempo. Que a gente lute com as armas com que nós temos na mão nesse tempo. E que a gente vença, Senhor, a incredulidade,
a idolatria, que a gente vença, Senhor, os nossos medos e que a gente saia para fora, que a gente realmente a gente se permita ser usada por Ti, Senhor, para alcançar a nossa família também, claro, mas por favor, Senhor, que a gente também alcance aqueles que o Senhor aproximou de nós. Em nome de Jesus. Então, essa foi a minha leitura com vocês, essa foi o vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!